Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia, na expectativa de que os momentos preciosos que você tem reservado para reflexão em torno da palavra de Deus possam ser úteis para a sua vida, possam fazer diferença no dia de hoje e ao longo dos próximos dias também. Aos aniversariantes de hoje, um abraço muito carinhoso, muito especial, acompanhado do desejo de muitas felicidades, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Hoje, o Logo de Manhã tem um convidado especial, pastor Adelson Santa Cruz, pastor da Primeira Igreja Batista de Itapetinga, na Bahia, minha igreja de origem, a igreja onde eu cresci, onde me desenvolvi antes de vir para o seminário. É uma alegria muito grande receber o pastor Adelson, tê-lo entre nós, e ele será, nesse momento, o mensageiro de Deus para falar ao nosso coração. Eu convido a dedicar os próximos instantes, portanto, à reflexão em torno das Escrituras. Bom dia, querido telespectador. Mais uma vez estamos contigo, através do programa Logo de Manhã, para um momento de reflexão na Palavra de Deus. Tenho a minha Bíblia aberta no Salmo 126, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, talvez pela expressão tão usada em celebrações festivas, constante do versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A utilização deste versículo em cultos festivos, celebrações festivas, tem levado muita gente a entender que este salmo foi escrito num período de vitória, de celebração, de júbilo. Mas a análise cuidadosa de todo o Salmo 126 percebe que, embora ele nos remeta a um tempo feliz, quando o salmista o escreveu, ele vivia um tempo de crise, de dor, de adversidade, de choro. E a atitude que ele adota aqui nesse salmo me inspira e me traz lições sobre como enfrentar a crise, como reagir diante das dificuldades desses tempos turbulentos que nós atravessamos. É comum nós encontrarmos pessoas falando dos tempos difíceis, que está passando por um deserto, por uma crise, por imensas dificuldades e não sabe o que fazer. Talvez esse seja o seu caso, ou de alguém muito próximo a você, que enfrenta uma crise na vida pessoal, familiar, conjugal, profissional, ou mesmo uma crise na vida espiritual e não sabe como reagir. Eu queria, com base no Salmo 126, extrair algumas condutas para enfrentarmos as dificuldades da nossa caminhada, e é certo que elas virão. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Diante das crises que a vida impôs ao salmista, ele reagiu, à luz do Salmo 126, de três maneiras. Em primeiro lugar, ele reagiu recordando as bênçãos do passado. Daí a expressão alegre do verso 3. Dos versículos de 1 a 3 do Salmo 126, o salmista recorda as bênçãos da caminhada. Um tempo difícil vivido pela sua nação no passado e que teve um ponto final com a ação restauradora de Deus. Ele lembra quando Deus restaurou a nossa sorte, parecia um sonho, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. A gente foi tremendamente abençoado no passado, até as nações vizinhas viram e disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. E ele confirmou a verdade: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa atitude de recordar as bênçãos é fundamental, querido, para poder renovar a fé e a esperança. Em meio às dificuldades presentes, ele busca nas suas memórias um passado de luta que teve fim por causa da bênção de Deus, por causa da ação restauradora de Deus. Recordar os feitos de Deus no passado é um excelente exercício para renovar a fé, para inspirar a gente para a caminhada. Lamentações de Jeremias é um livro da Bíblia que retrata o sofrimento do povo de Deus. E em meio ao sofrimento, o profeta escreve no capítulo 3 das suas Lamentações: procuro trazer à memória o que me pode dar esperança. E ao recordar, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Neste dia, ainda de manhã, recorde as bênçãos de Deus na tua caminhada, na tua história, na tua família. Veja como Deus tem te abençoado, tem te ajudado. Nós não podemos esquecer os feitos de Deus no passado. Nós
os batistas, temos a celebração da ceia, um ato memorial do que Deus fez por nós para a nossa redenção. Não podemos esquecer isso. E todas as vezes que celebramos a ceia, nós recordamos o imenso amor de Deus por nós, a oferta de Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados e a vitória que Ele nos garante com a sua morte na cruz. Então, a primeira atitude é recorde as bênçãos do passado. Com a fé alimentada pelas recordações do que Deus fez no passado, a segunda atitude é orar. O verso 4 do Salmo 126 é uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele pede a bênção de Deus, ele pede uma nova intervenção do Senhor, ele pede um milagre de Deus. Tendo nesta manhã recordado as bênçãos do Senhor, utilize o expediente da oração, recorra a Deus em oração. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Sem Ele nós não podemos nada. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, diante das dificuldades, ora. Eu tenho um amigo que costuma brincar, fazendo trocadilho, ele diz, Adelson, ora que melhora. Está difícil, a crise é grande. Utilize o expediente da oração. Nossa geração precisa redescobrir a prática da oração. Os obreiros dos tempos modernos precisam priorizar a prática da oração. A igreja primitiva enfrentou os problemas de acordo com Atos, capítulo 12, verso 5, orando. É em oração que se debela a crise. Mas além de recordar, além de orar, ele usou um terceiro expediente. Ele se dispôs ao trabalho. Os versículos 5 e 6 falam de sair para semear. Semear com lágrimas, semear em meio à dor, em meio à dificuldade. É com trabalho duro, é com suor e lágrimas, é com investimento pesado na hora da crise que a gente supera os tempos difíceis. Nesse encontro, quero deixar para você, à luz do Salmo 126, essas 3 sugestões para reagir, para enfrentar a crise. Em primeiro lugar, recorde as bênçãos do Senhor. Em segundo lugar, recorra ao Senhor em oração. Em terceiro lugar, disponha-se a trabalhar arduamente. O Senhor vai te recompensar, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Que o Senhor te abençoe e que você comece esse novo dia com uma nova disposição para o trabalho, com a fé renovada e na total dependência do Senhor. Que você obtenha grandes vitórias, seja coroado de êxito no seu empreendimento. Seja sobre você a graça do nosso Deus e que ela confirme a obra de suas mãos. Oremos. Obrigado, Senhor, por este encontro. Suplicamos neste momento, em nome de Jesus, a Tua graça sobre os nossos telespectadores e que a Tua graça seja evidente na vida destas pessoas, meu Deus, confirmando a obra de suas mãos. Dá-nos a sabedoria para recordar os feitos do passado. Dá-nos a sabedoria para dobrarmos os joelhos em oração e, sobretudo, enfrentarmos as dificuldades com muito trabalho, na certeza da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.